Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda e estaremos juntos hoje na nossa aula de número 30 do segundo ano. Vamos lá? O que há no ambiente? É o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivo, então, descrever características de plantas e animais, tamanho, forma, cor, fases da vida, local onde se desenvolve, etc., que fazem parte do seu cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que eles vivem. E para a nossa rotina de estudos, você vai precisar do quê? De uma folha de sulfite, né, ou seu caderno de ciências e os seguintes materiais. Então, lápis de escrever, borracha e também lápis de cor. Lembrando que quem usar a folha de sulfite, depois tem que fazer o quê? Anexá-la ela em seu caderno, combinado? E o que são seres vivos? Quem são? Existem muitos? Em qual eu posso pensar? Então pense nessas três perguntinhas sobre o quê? Seres vivos. Então, o que são seres vivos? O que será? Quem são eles? Existem muitos? O que vocês veem aqui nessa imagem? O que nós temos aqui? Animais, paisagens, uma criança. O que mais? Pão? Um pão? Planta? Aves? Então, analise bem. O que será que difere um ser vivo daquilo que existe no ambiente e o não vivo? O que será que é um ser vivo e um ser não vivo? Já parou para pensar? Vamos ver. Então, no ambiente existem o quê? Seres vivos e elementos não vivos, como o quê? Os componentes naturais e também os componentes construídos. Lembram que na nossa aula passada a gente viu aquela imagem lá daquela praia fluvial, né, que ela só aparece quando o quê? Quando seca, né, no tempo de seca. E o que tinha lá de ser vivo? Lá tinha, né, que a gente conseguiu observar pela imagem, a olho nu, né? Mas lá tinha o quê? Tinha as pessoas e tinha o quê? As plantas, né? Com certeza deveria ter muito mais ser vivo, né? Porque existem o quê? Seres vivos pequenininhos, insetos, animais, peixes, não é mesmo? E também tinha o quê? Os elementos não vivos. Tinha tanto os naturais, que eram o quê? A areia, um elemento não vivo, mas porém natural. A água, né? O sol é um outro elemento natural. O céu, né? As nuvens. E os componentes construídos, né? Como o quê? O que tinha lá naquela imagem? O guarda-sol, o barco, as mesas, cadeiras, né? O que mais? Aquela construção com telhado de palha, não é mesmo? Então, todos os elementos do ambiente se relacionam o quê? Uns com os outros, né? Por quê? Que nem o exemplo do sol e da chuva são o quê? São componentes naturais. E todos os seres vivos, nós, os animais e as plantas, o quê? Precisamos deles, né? Para a nossa sobrevivência. E aqui, então, os seres humanos, os peixes,
até mesmo os cogumelos. E as árvores são alguns exemplos do quê? De seres vivos. A água, o solo, o ar e a luz são o quê? Componentes naturais, né? Então, eles não são seres vivos, eles são componentes do quê? Da natureza. E que nós precisamos, os seres vivos, para viver, não é mesmo? E aqui, então, as teias de aranha, os ninhos das aves e as moradias das pessoas são exemplos do quê? De componentes construídos, né? Então, são componentes de construção. Então, ali, a aranha, né, construiu a sua teia, ela teceu a sua teia, é o quê? Um componente onde ela construiu para morar. O passarinho também, né? Ele foi lá, pegou os gravetinhos das árvores e montou o seu ninhozinho para ter onde morar. Mesma coisa as pessoas, né? Ou fazem a casa de alvenaria, de tijolos, vão lá, constroem, ou de madeira, pegam elementos naturais, né? Elementos da natureza, que depois são transformados, construídos pelo homem para poder habitar. Então, vejamos aqui a diferença de quem é ser vivo e de quem não é ser vivo. Veja só, então, o ser vivo, o que acontece? Ele tem um ciclo de vida, isso mesmo. Então, o ser vivo nasce, cresce e depois morre. Precisa de alimento, precisa de água e respira, né? Até mesmo as plantas, elas transpiram. Exemplos: animais, plantas e micro-organismos. Quem não é ser vivo não tem ciclo de vida, então não tem esse ciclo de nascer, crescer e morrer. Não precisa de alimento, não precisa de água e não respira, né? Que é o caso do quê? As pedras não precisam se alimentar, não precisam de água, não respiram. A areia, as nuvens, as paredes, que mais? O sol, né? A lua. Então, são o quê? Seres que não são vivos. E todos juntos fazem o quê? Formam o nosso ambiente. Mas nem por isso, por eles não serem vivos, que eles não merecem o quê? Cuidado. Claro que merecem, né? Serem cuidados, ser o quê? Preservado. Não é porque eu sei que a água não é um ser vivo, pois ela nem sente nada, então eu vou usar, eu vou esbanjar, eu não vou fechar a torneira, não tô nem aí com nada. Não, né? A gente tem que cuidar, porque nós precisamos dela, todos os outros seres vivos precisam dela e nós precisamos o quê? Ter cuidado, né? Preservar e cuidar do nosso meio ambiente. Então, mesma coisa acontece com todos esses outros elementos. Então, veja só, aqui um trechinho de uma música, Natureza Distraída, de Toquinho. Como as plantas, somos seres vivos. Como as plantas, temos que crescer. Como elas, precisamos de muito carinho. Sol, de amor, de ar para sobreviver. Quando a natureza distraída fere a flor ou um embrião, o ser humano, mais que as flores, precisa na vida de muito afeto e de toda a compreensão. Viram só que legal? Então vamos
concluir o que é um ser vivo e não vivo? Então, vamos ver aqui na nossa imagem. O que é aqui? Nós temos uma anta. É ser vivo? Sim. 2, tuiuiu, também ser vivo. 3, o céu, as nuvens e o arco-íris são o quê? Seres não vivos. Aqui, 4, o menino com binóculo. Então, o menino é um ser vivo. Já o binóculo é o quê? Um ser construído, então não é vivo, né? Então, lembrando que aqui no 3, o céu, as nuvens e o arco-íris, eles não são seres vivos, mas são elementos da natureza. E o binóculo já é o quê? Um elemento construído. 5 e o 6, então, o beija-flor e os cactos são o quê? Seres vivos. 7, a onça pintada também. E aqui, ó, nós temos no 8, micro-organismo em microscópia eletrônica, né? Então, eles estão olhando aqui micro-organismos pelo microscópio. Então, esses micro-organismos são o quê? São seres vivos também, que têm vida. E aqui, esse pão, né? Esses pães aqui. Então, olha só, esses pães, eles têm o quê? Fungo. Já está embolorado ali, está com fungo. E esses fungos, o que vocês acham? É um ser vivo ou não vivo? É um ser vivo, né? Então, o que acontece? O pão fica velho lá, vem os fungos e começam a se alimentar. Então, se ele se alimenta, ele é o quê? Um ser vivo. 10, a baleia. 11, o caramujo. Também são o quê? Seres vivos. 12, a praia, né? Temos aqui a praia, a água, a areia, o céu com as nuvens. Não tem vida, então é um ser não vivo, né? Mas é o quê? Um elemento natural. E as plantas que aparecem aqui nessa imagem da praia, então ela é o quê? Um ser vivo, porque ela precisa do quê? Do ar, da chuva, da água para sobreviver. Muito bem. Então, vamos pesquisar? Vocês são o quê? Os pequenos cientistas. Esta será a nossa atividade de hoje, então. Quem é ser vivo e quem não tem vida? Então, vocês vão observar aí na sua casa, né, fora dela, quem é ser vivo, certo? Então, 4 seres vivos e quem não tem vida, né, que são seres não vivos, que podem ser o quê? Elementos naturais ou então elementos construídos pelo homem. Combinado? Então, os seres vivos têm o quê? Tem células e se movimentam, comem, respiram e apresentam um ciclo de vida, como nós vimos, né? Pois eles nascem, crescem e depois geram filhotes e, por fim, morrem. Então, todas essas características os distinguem, né, dos seres que não têm vida no ambiente, como as carteiras, mesas, lápis, né, a torneira, por exemplo. E a água, a areia, o sol, a terra e o ar não têm vida também, né, como nós vimos, mas são o quê? Fundamentais para a sobrevivência de nós, né, dos que têm vida, tanto nós como as plantas e os animais. E por constituírem um meio,
a nutrição também merece o quê? Isso mesmo. Então, elas merecem ter o mesmo cuidado. Precisamos cuidar do meio ambiente. Então, meus pequenos cientistas, mãos à obra! E nessa nossa aula de hoje, o que nós vimos? Que os seres vivos podem estar por onde? Por toda a parte. Até mesmo coisas que a gente nem imaginou, não é mesmo? Como, por exemplo, o fungo que dá no pão velho quando enche de bolor, né? Então, ele é um ser vivo. Então, somos seres vivos e precisamos de afeto, como dizia lá naquele trecho daquela música que a prof mostrou para vocês, ó. Até vou voltar aqui para a gente observar. Aqui, as palavras que estão em destaques, né? Então, o quê? Somos o quê? Seres vivos. Precisamos de afeto. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, então, volta ao vídeo e assista novamente. Até a nossa próxima aula.